Sejam bem-vindos a essa edição do FMPcast especial aqui no 11º andar da FMP, com o tema Direito e Saúde, os desafios do uso de cigarros e assemelhados em nossa sociedade. Nós temos como convidados a doutora Ana Paula Schmidt Lourenço, que é psicóloga do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e o nosso diretor, doutor Mauro Luiz Silva de Souza, que vai também conduzir o nosso podcast, além da nossa coordenadora da graduação. Pessoal, muito bom dia. Vamos desligar o celular, professor. Diz que o senhor está em audiência agora. Lembrando que vale horas complementares, então é importante que vocês registrem aqui a presença na entrada ou na saída. E o muito importante, os professores estão, se não avisaram, a gente reforça, esse intervalo é estendido ad eternum. Não, brincadeira, só estendido mesmo. Pessoal, doutor, bom dia. Pessoal, muito bom dia Zanuso, bom dia Prof. Josi, coordenadora do nosso curso, bom dia a todos os nossos alunos e demais integrantes da nossa comunidade acadêmica. O FMP Cast é mais um desses momentos de discussão dos temas que são muito relevantes, não só para a questão da construção do nosso aprendizado acadêmico, mas também daqueles problemas que afetam a comunidade acadêmica das mais variadas formas. Por isso, nessa edição, e aproveitando mais uma vez esses espaços que a FMP coloca à disposição de toda a comunidade acadêmica, cumprimentando inclusive os nossos professores que gentilmente entenderam e aderiram a essa nossa iniciativa, nós colocamos neste espaço um tema que, na atualidade, tem causado bastante desconforto, não só para aquelas pessoas que, porventura, desenvolvem esse tipo de atividade, mas também para todas as outras pessoas que estão ao redor, ao lado, que, de algum modo, se relacionam com essas pessoas. Então, parabenizando mais uma vez a nossa coordenação do curso, os nossos professores que aqui vieram, professora Betânia, professor Lucas, deixa eu ver se eu identifico mais algum outro colega, a professora Suyara, tudo bem, professora Suyara? E o nosso pessoal do NAP, da assessoria acadêmica e da coordenação do curso, que desenvolveram essa atividade de hoje. Eu apresento a vocês também a professora, a doutora Ana Paula, que é psicóloga lá do Ministério Público e psicóloga clínica, que vai nos trazer parte dos seus estudos sobre esta questão dos vaporizadores e até mesmo alguma coisa sobre os energéticos. Não é, professora? Então eu não tenho dúvida de que nós aproveitaremos muito, vai ser um momento de profundo aprendizado e de reflexão sobre coisas que às vezes parecem inofensivas, mas que podem nos causar grandes problemas. Então é uma alegria muito grande ver muitos dos nossos alunos aqui, inclusive alunos e ex-alunos da disciplina de Direito à Saúde, né, que sem dúvida aproveitarão muito esta nossa atividade. Então, com vocês, mais uma edição do FMP Cast. Zanuso. Muito bem, doutora Josi, quer dar uma palavra? Esse é um momento importante, a coordenação alertando, né, para os riscos dos efeitos de assemelhados e vapes. Olá, bom dia a todos e todas. Muita alegria ver essa sala cheia, né? Fazia muito tempo que eu não vi esse 11º tão lotado de gente bonita. Muito obrigada pela participação de vocês. E acho que esse momento ele é muito relevante na atualidade, no tocante à saúde pública e no tocante à utilização de alguns mecanismos, né, vapes, enfim, que hoje já está comprovados os malefícios desta ferramenta, né, de uso. Então, acho que a professora
Ana vai poder aí de forma brilhante contribuir conosco, né, com a nossa comunidade acadêmica, a fim de que a saúde esteja em primeiro lugar e que a gente tenha bastante atenção a ela. Muito obrigada pela presença e seja muito bem-vinda à casa. Obrigada, bom dia. Bom dia, por favor. Eu vou falar de pé, para ficar mais fácil. Eu quero começar agradecendo ao Dr. Mauro e à FMP pelo convite. Eu gosto muito de trabalhar com prevenção em saúde. Eu sou psicóloga, então, bom, esse é o tema que eu escolhi me dedicar e trabalhar ao longo da vida. Então, um pouco para situar vocês, onde é que eu entro nessa história? Eu acho que eu fico aqui, que eu não atrapalho a visão de ninguém. O que vocês acham? E eu vejo todo mundo. Bom, o horário do intervalo é estendido, né? Então, para lá. Aqui. E todo mundo vê os slides e me vê, e eu não atrapalho. Eu fico na tua frente. Gente, eu prefiro falar de pé, tá? E eu me movimento, e eu quero provocar vocês a pensar algumas coisas, e eu quero que vocês perguntem, que a gente converse hoje de manhã, tá? Não quero fazer uma fala chata, a ideia não é trazer aqui quais são os malefícios e papo que psicólogo e psiquiatra adora apresentar. Vamos fazer uma curva e tentar pensar outras coisas. Como é que eu comecei a trabalhar com esse tema? O meu mestrado foi sobre o uso de energéticos por adolescentes. Foi o primeiro estudo no Brasil sobre isso. É alguma coisa completamente normalizada, naturalizada, e a gente não se dá conta do que está bebendo ali. Tá? Então, em seguida começaram os vaporizadores, e eu mudei de tema de estudo e não me dedico tanto aos vaporizadores. É a mesma estrutura do consumo de energéticos, mas isso não rendeu um doutorado ou uma pesquisa acadêmica. Então, vamos lá. Por que esse assunto importa? Saiu um estudo ano passado, quase 3 milhões de brasileiros usam regularmente. Regularmente quer dizer assim, ou todo dia, ou dia sim, dia não, ou 2 a 3, 5 vezes por dia. Isso é muito. Nós temos um número compatível com o de vários outros países que são usuários habituais. O que vocês me contam assim? A alteração que faz um vape, ela é uma alteração temporária ou definitiva? Isso aqui são critérios que a gente usa para tudo que é substância. Para álcool, maconha, cocaína, enfim. A alteração que faz, o efeito que provoca, é temporário ou definitivo? O que vocês chutam? Todo mundo no início assim inibido para falar. Temporariamente, a lesão de pulmão. A gente acredita que com 1, 2 usos, temporária. Com uso crônico, permanente. O efeito da nicotina ou da maconha é rápido. Ele passa em algum tempo. O efeito deletério da maconha, por exemplo, que está presente em muitos vapes, isso pode se estender muito. E agora eu quero que vocês respondam. Levanta a mão quem acha aí que é uma substância lícita, que vape é lícito. Lícito que nem cigarro e álcool. Quem acha que é lícito? 2 pessoas? Só 2 braços tímidos, tá? Não é lícito. Mega proibido desde 2009. Tá? Mega proibido que nem maconha, mega proibido que nem cocaína, proibido. Tá? Natural ou sintética? Quem acha que é natural? Ninguém, né? Essa é fácil. E o que vocês acham a respeito de tolerância? Tolerância é um conceito que a gente usa em psicofarmacologia, que é aquilo assim, ó. Quando eu uso uma coisa, a próxima vez que eu usar aquela coisa, eu vou precisar de um pouquinho mais para ter o mesmo efeito que eu tive. E daí, na terceira vez, eu vou ter que usar um pouquinho mais. E o corpo e o sistema nervoso central vai fazendo uma tolerância àquela substância. Quem acha que tem tolerância em vaporizadores, em cigarros eletrônicos? Todo mundo, né? Tem, porque a nicotina faz tolerância, é uma substância muito deletéria, muito nociva para o sistema nervoso central, a maconha também, e outras coisas que a gente nem sabe que estão presentes ali ainda. O que vocês acham que é pior? Dependência física ou psicológica? Quem acha que a dependência física de um vaporizador é a pior? Tá? A psicológica é a pior.
Qualquer substância psicoativa, qualquer. Álcool, maconha, cocaína, heroína, bala, o que vocês quiserem listar, qualquer, a dependência psicológica é pior. Por quê? Porque a dependência física, a gente faz uma internação, 15 dias, uma semana, a partir disso a gente já está desintoxicando. 15 dias é um luxo de internação psiquiátrica para desintoxicação. E a dependência física se foi. A psicológica, vocês sabem qual é o tempo da gente dizer assim, ó, tá relativamente livre? 1 ano, gente. 1 ano. 1 ano para quase todas as nossas substâncias que a gente conhece aí. Para dizer assim, tá limpo, 1 ano. Dependência psicológica é onde o bicho pega. Quem é que chuta o que é dependência? Assim, a gente sabe, né? Dependente químico. Qual seria o melhor jeito de definir dependência? Perda da liberdade de escolha. Pensem isso para tudo na vida. Quando você é dependente de um namorado ou de uma namorada, quando você é dependente de checar o Insta para ficar tranquilo ali para ver se respondeu a todas as notificações. Dependência é quando eu perco a minha possibilidade de escolher se eu quero fazer aquilo ou não. Se eu vou para casa e estou cansada, tive um dia de trabalho e penso assim, vou chegar em casa e vou tomar um cálice de vinho. Se eu preciso do cálice de vinho e é meu único caminho para ficar ok em casa porque eu cheguei, eu estou cansada e me recompenso com aquele dia, isso é dependência. Se eu penso assim, quer saber, vou tomar um banho quente, vou comer alguma coisa, vou assistir uma sériezinha de Netflix e daí tá tudo bem, isso não é dependência. Se eu posso escolher caminhos e tanto faz, hoje eu vou por aqui, amanhã eu vou por ali, isso não é dependência. Então, tem muitos... essas imagens eu gosto de levar para a escola, para público, para pais, famílias, diretores de escola, conselho tutelar. Por quê? Porque vape tem muita cara, tem muito aspecto diferente. E tem pais que... Tanto que começou essa brincadeira, né? A pendrive. Meu filho tem esse meme, né? O meu filho fuma pendrive. Porque os pais achavam que aquilo era um pendrive. Que coisa mais estranha, há 10 anos atrás, botar um pendrive na boca. Então, se criou essa piadinha, assim, do fumar pendrive. Tem muitos formatos, e muitos estão nas mochilas, nas bolsas, e isso passa batido. Eu trouxe aqui uma imagem que é o que se chama queimador de ervas. Foi o primeiro que existiu. O queimador de ervas tem mais de 20 anos. Final da década de 90. E é um compartimento bem maior, se põe erva seca, basicamente maconha. Ele eleva uma temperatura, alguns mais modernos, tem inclusive uma graduação, se quer queima nível 1, queima nível 2, queima nível 3. Qual é a grande coisa disso que famílias não sabem, professores, pessoas responsáveis por público adolescente ou jovem não sabem? Muitos queimadores de ervas, os mais caros, os mais bacanas e os mais modernos, eles não emitem o odor característico daquela substância. Então, é comum a pessoa estar do teu lado no cinema, usando um queimador de erva seca e com maconha de ótima qualidade, assim, que não é esterco, como eu brinco, esterco seco. E o que acontece? Não emite cheiro algum. Essa é a grande sacada de quem inventou isso e torna esse produto e essa substância possível de circular em qualquer ambiente. No ambiente de trabalho, em escola, no seu quarto, fechado. E, bom, a família nem sonha que ali se fumou maconha. Se fumou com outro veículo para entrega. E daí, assim, o que aconteceu, né? A indústria é muito esperta. Então, tem de tudo que é cor, de tudo que é jeito, de tudo que é formato, para ficar parecendo batom, para ficar parecendo pendrive, para quem quer esconder ou não. Daqui a pouco a pessoa nem está preocupada, mas vou comprar um novo, esse é emborrachado. Outro dia eu vi uma propaganda, eu tentei fazer o print, só que leva para um site da China, e daí eu não consegui, porque eu queria trazer aqui para vocês. Era um vape com uma capa de couro, e dizia luxuoso. Estava em inglês, assim, daí dizia um item de luxo, e daí dizia capaz de levar o vapor diretamente ao pulmão. E daí eu fiquei pensando, como é que alguém faz uma frase dessas e acha que isso é bacana para anunciar?
Mas tá lá e vende, é super bonito, assim, com couro marrom escuro, com couro preto, e vira um atrativo. Então, vamos lá. Aqui tem vários formatos, vários jeitos, várias substâncias dentro. Como é que a gente chama isso? Como é que a Anvisa chama? Como é que os estudos científicos chamam? Os americanos têm produzido muito estudo científico que chama de e-cigarette. Mas, aqui no Brasil, a gente tem chamado de dispositivo eletrônico para fumar. A Anvisa e toda a regulamentação chama assim, e às vezes, para tornar claro para o público, cigarro eletrônico. É como no Brasil mais tem se usado. Falar. Surgiu vaporizador do jeito que a gente imagina hoje, que não emite fumaça, diferente de um queimador de ervas. O queimador de ervas emite uma fumaça, só que ele recolhe e filtra a fumaça de um jeito que ela não entrega o odor. O vaporizador, ele libera o quê? Vapor. Vapor de um pouco de água, um pouco de álcool, um pouco das outras substâncias que estão ali. E daí, ele surgiu em 2003, foi um chinês que inventou, e patenteou, porque vocês pensem que a China é uma sociedade de muito trabalho, de relações, às vezes, de escravidão no trabalho, como a gente sabe. As pessoas precisavam, então, se afastar do seu ambiente de trabalho para fumar na rua, porque lá também, em várias comunidades, tem as políticas de não fumar em ambientes fechados. E é uma sociedade que fuma muito, e muita nicotina. O que eles resolveram com isso? Bom, qual é a maneira de fumar ali no ambiente fechado e de não precisar sair? Vamos criar algum dispositivo que a gente consiga entregar a nicotina para o pulmão do dependente, mas ele siga trabalhando firme, porque eu não atrapalho a cadeia de produção. Então, foi uma sacada que, para a indústria chinesa, para a economia chinesa, funcionou 2003. Tá? Antes disso, um pouquinho já existia o queimador de ervas. E daí, no mundo ocidental, isso chegou porque ele foi produzido para o público chinês, mas o bom é vender para o resto todo do mundo, né? A economia gira assim. E daí, como é que isso chegou aqui no Ocidente? Que já estava com muitas campanhas anti-tabagismo, já estava um pouco desacelerando o consumo de nicotina. Vários países têm movimentos e campanhas, como o Brasil, de botar imagens, de trabalhar com o público desde a primeira infância, a questão do tabagismo. Chegou com uma ideia assim, ó, de, olha, se usar isso, quem é tabagista vai deixar de fumar, tem mais chance de deixar de fumar. Mentira. Eu estou bem na frente dessa câmera agora que eu me dei conta. Tá bem? E daí, isso é mentira, tá? Vários estudos já provaram isso, que aquelas pessoas que migraram do cigarro comum pro vape, achando que iam conseguir gradualmente deixar de fumar, isso é mentira, isso não acontece. Não é a realidade. Isso foi um jeito de vender o produto e de fazer ele ser inserido aqui no mercado. Nos Estados Unidos, que os Estados Unidos comprou a ideia muito prontamente, logo a seguir, naquele ano mesmo, veio com uma coisa muito lúdica. Ele quase foi vendido no início, e começou o estado da Califórnia, que libera tudo muito de pronto, e daí se esparramou pelo resto dos Estados Unidos com um apelo muito lúdico. Faz uma fumacinha, que na verdade a gente sabe que é vapor, mas enfim, a pessoa pensava assim, a fumacinha é bem branca, é bem densa, então tinha uma brincadeira no início de fazer anéis bem redondinhos, e tem um jeito de evaporar, que faz um anel bem redondinho, branco, e que sobe lento no ar, diferente da fumaça, que ela se dissipa muito mais na atmosfera. Aquilo tem mais densidade, é mais pesado, então ele fica mais concentrado e faz uma fumacinha. E dá essa sensação de que é um brinquedo. E sim, por muito tempo, assim, se pensou, não, é só um cheirinho. Como é que chegou aqui para nós, tá? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? É um produto que é um brinquedinho e pode não ter nicotina dentro. Pode não ter maconha dentro. A gente pode só botar algum cheirinho de gelatina de morango, alguma coisinha. Então tem uma ludicidade toda, assim, tem uma coisa bonitinha de baunilha. Os nomes que... Vocês já viram os nomes, né? Então, normalmente, assim, melancia atômica, manga com coco, pina colada, creme do unicórnio. Os nomes são bacanas e fantasiosos. Isso já é por si só um apelo. Então, no mínimo, instiga a curiosidade da gente. Adolescência e juventude é um período de franca experimentação. A gente quer testar coisas, quer ter sensações, e daí
Tá ali, pô, creme do unicórnio, nunca vi um negócio desse, deve ser... Que cheiro será que tem isso? E daí as pessoas podem querer ter curiosidade e vontade de experimentar. Então, esse aspecto de ludicidade foi um aspecto interessante de começar a vender esse produto e introduzir aqui no mercado. E jovialidade, eu gosto de dizer, eu acho que não é o caso de ninguém aqui entre os alunos, mas é de nós, professores, das pessoas que compartilham a minha idade por ali. Jovialidade, gente. Tem muita gente da minha idade que usa vaporizador com nomezinhos exóticos e acha que... Eu brinquei com o Dr. Mauro a respeito disso, né? Acha que está rejuvenescendo 10 anos porque usam vaporizador de melancia. Isso é um princípio ridículo. Me desculpe quem fuma, assim, mas eu não vou rejuvenescer 10 anos porque eu estou usando vape. Assim como eu brinco, agora gin é o drink da moda, né? Gin virou o drink da moda porque ele é low carb, então ele não interrompe cetose, todas as dietas cetogênicas, e daí, uau, gin. Então, daí se eu chego e vou pedir um drink, eu peço com gin, porque é tridescolado. E daí eu fico mais jovenzinha, assim. Se eu quero acreditar nisso, ok. Se eu quero o princípio low carb, ok, esse eu concordo. Porque vinho, cerveja é puro carboidrato. Mas, assim, a gente tem que entender também se os modismos, se a gente está caindo neles porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é pelo sabor, porque eu quero manter minha dieta ou meu jejum intermitente. Então tá tudo certo. Se eu quero tomar gin pelo meu jejum intermitente, tá valendo. Agora, se é porque eu quero ficar mais novinha, daí a gente tem que pensar, tá? E isso está bem comum entre pessoas da minha geração, que atravessaram o tabagismo com folga e que aprenderam com o tabagismo e com as mortes por tabagismo e que agora estão caindo num golpe velho. E daí velho por quê? Tem outras, mas essa talvez tenha sido mais emblemática. Isso é um cigarro da década de 70, ele era mais Hollywood, mais cinema. Mas daí, na década de 80 e 90, a marca era vender esportes radicais. Daí, quem é que não quer fazer essas coisas bacanas, né? Década de 80 e 90, assim, puxa, é muito legal isso aqui tudo. Por que eu não vou querer fazer esses esportes? Isso é um truque muito velho da indústria que entrega substâncias psicoativas. Essa indústria vende sensações e vende para o cliente, para o comprador, para o consumidor, a sensação de que se pagar por isso, vai que tem um desses baratos aqui. E algumas dessas coisas devem ser um grande barato. E daí, a sensação a gente vai ter, não, mas a gente tem uma sensação de que pode estar tão longe disso, mas pode estar tão perto de uma carteira de Hollywood. E esse é o golpe. Esse sempre é o golpe. Velho, velho, velho. As imagens, olha só, olhem a sunguinha daquele cara ali fazendo esqui aquático. Achei assim, eu disse, não, essa merece, porque isso é super década de 80. Vocês já tinham pensado um pouquinho sobre isso? É um público grande de várias turmas, né? Não vão se animar a falar. E quem quiser perguntar, quem quiser me interromper, quem quiser trazer alguma ideia, algum comentário, a gente vai conversando junto. Então, quando eu perguntei lá, é lícita ou é ilícita? E eu disse ilícita. Por quê? Vamos lá. A Organização Mundial de Saúde, em 2008, olha só, os chineses inventaram em 2003. Daí, em 2008, a OMS disse assim, gente, isso não é bom. Editou uma recomendação para todo mundo, dizendo, para todos os países afiliados à Organização Mundial de Saúde, que são 248 países, se eu não me engano. E veio uma recomendação. Isto não funciona. Não tem nenhum estudo científico que garanta que, de fato, porque esse era o argumento, vá ajudar a se afastar da nicotina e do tabagismo. Então, isso aconteceu em 2008. Em 2009, o Brasil foi muito célere, gente. Muito célere. Tem países que ainda nem entenderam esse negócio. Em 2009, a Anvisa criou uma resolução, a RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, que é o documento que a Anvisa sempre emite, que as normas da Anvisa são sempre assim. Então, em 2009, foi proibida a comercialização, a importação e a propaganda. Só que não, né? Mentira, porque a gente comprava, quem quisesse, era só ir até o Iguatemi
em 2010, 2011, que tinha tabacaria que vendia. Por quê? Porque a gente naturaliza algumas coisas. Então, a Anvisa editou a RDC lá em 2009, ninguém sabia. Essas coisas não são propagandeadas. Quem é que vai ficar querendo ler resolução de diretoria colegiada da Anvisa? É um porre. Cheio de nomes técnicos, explica os malefícios, melhor nem saber. A população não soube, e é por isso que é tão importante espaços como esse. Da gente poder falar do que já está escrito, do que já está estudado, do que já está pensado. Daí, seguiu o uso, aumentando. Tem pesquisas que mostram que está dobrando o número de consumidores a cada 3, 4 anos. É bem importante. E daí, no final de 2023, a Anvisa solicitou para o Senado uma consulta pública. Eu respondi essa consulta pública, claro, vocês devem imaginar, eu sou psicóloga, trabalho com esses temas, estou há 23 anos no Ministério Público, imagina se eu não ia bombardear os meus grupos de WhatsApp e os grupos das sociedades de psicologia, de psicanálise, aqui no MP, com o link para essa pesquisa do Senado. O resultado, então, foi divulgado em fevereiro, foi bem equilibrado, porque assim como a Ana Paula divulgou nas redes, os usuários divulgaram também nas suas redes. Então ficou meio a meio. Esse foi em fevereiro, mais ou menos, o resultado. E daí, em abril de 2024, agora, no início do ano, um pouquinho antes da nossa enchente aqui, maldita, a Anvisa editou, então, uma nova RDC. O que essa RDC fez? Ela ampliou todas as proibições que já estavam previstas lá desde 2009. Proíbe fabricação, importação, comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda. Só para vocês entenderem, assim, eu fui num jantar na praia, assim, na casa de amigos, e vieram amigos desses amigos que eu não conhecia, e uma delas, uma mulher da minha idade, assim, puxa um vaporizador de baunilha e aquilo fedeu a baunilha, assim, todo o jantar, antes, durante, depois. E ela, muito orgulhosa, isso faz uns 5 anos, e ela comentou que o filho, que tinha recém saído do ensino médio, tinha uma microempresa de importação e um site que vendia vaporizador. E daí eu disse assim, puxa, mas tu sabe que isso é proibido no Brasil? Sério? E ela estava achando que o filho era um grande empreendedor. Ela estava orgulhosa e contando entre baforadas que ela dava, assim, que o filho tinha um negócio que estava bem rentável. Eu tenho certeza que o negócio estava bem rentável. E daí, quando eu falei assim, eu disse, não pode, isso é crime, tem regulação específica no Brasil. Ficaram os dois pais decepcionados, me olhando, pensando que mulher chata, não vamos convidar mais ela para a festa. Bom, mas essa sou eu. Outra coisa, nessa resolução, diferente da primeira, a Anvisa precisa fazer um parágrafo bem claro, proibindo o uso em recintos coletivos fechados, públicos ou privados. Em resumo, não pode usar em ambiente fechado. E daí, claro, a gente vive num país de liberdade, cada um faz o que quiser com o seu corpo, na medida em que não atrapalhe o outro, e esta é a medida de atrapalhar o outro. Essa é a medida de que uma escolha minha pode interferir na vida do outro. E daí o Estado tem que entrar e regular. E é por isso que agora a gente tem essa observaçãozinha aqui. Quem sabia? Levanta a mão. Quem sabia que era proibido fumar vape em ambiente fechado? Bastante gente. Bastante gente. Super proibido. Tá? Desde abril, super proibido, mas isso já não devia estar circulando aqui entre a gente desde 2009. O que acontece, gente? Isso é uma norma e ela vem com uma pressão enorme da indústria. Existe um mercado imenso. Os professores, vocês já fizeram a experiência de botar no Google vape e ver o que aparece? Patrocinado. Uns 5 sites patrocinados, são aqueles de impulsionamento nas redes sociais, que são aqueles primeiros que são o dono do site pagou para estar sempre ali nas cabeças da lista do Google, e aparecem inúmeros sites. Inúmeros de Porto Alegre, de São Paulo. Daí como é que funciona a entrega? Frete, ou se for em Porto Alegre, Uber Flash, Motoboy, um frete de 10, 15 pila. Um vape custa... Os mais vagabundinhos, assim, R$100, os mais bacanas.
Esses, assim, luxuosos, com capinha de couro, podem custar um pouquinho mais, mas é um produto barato, acessível. Dá para comprar no cartão e muitas vezes entrega na portaria do prédio. É muito fácil, muito fácil. Tá, todo mundo já viu isso aqui, eu já vi isso, já peguei na mão vários. Se chama, fora do Brasil, se chama de juice. A ideia assim, de que é um suquinho, é tipo, é uma frutinha espremida que está ali dentro. Em pesquisa, se chama muito de e-liquid, e no Brasil aqui, entre jovens, adolescentes, está se chamando muito de essência. A essência disso, essência daquilo. Esse virou o nome aqui no Brasil. Eles são super sedutores, eu brinco, tem sabor, cada um vai achar um sabor para chamar de seu. Não tem como não gostar de algum desses aromas e alguns desses sabores. Impossível, gente, não gostar de algumas dessas ofertas de entrega. Qual é a coisa toda, assim? Pode ter nicotina? Pode não ter. Tem uns que dizem claramente, assim, nos sites tu pode filtrar com nicotina, sem nicotina. Com THC, que é o tetraídoro, o canabidiol, com CBD. Esses dois, tanto o THC quanto o CBD, são derivados da maconha. Esse aqui vai ter o efeito mais alucinógeno, esse aqui vai ter o efeito mais analgésico e redutor de ansiedade. Mas os dois são substâncias psicoativas, os dois provocam dependência, os dois provocam tolerância, os dois têm todos os malefícios de qualquer substância psicoativa. Quando se entra nesses sites para comprar uma essência, tu pode filtrar. Eu quero com isso ou sem isso, e daí aparecem todos os produtos, daí é só escolher o sabor, só escolher a marca. Muitos de vocês sabem, mas a moda agora, porque esse mercado é impulsionado por moda, a moda agora é fazer misturas. Então, se vocês entrarem no Insta ou entrarem no YouTube, em canais de YouTube, tem usuários que fazem vídeos explicando misturas. Então, por exemplo, pega o mango louco e mistura tantas gotas desse com tantas gotas do abacaxi estelar. E daí isso vai dar um barato. Então isso é um universo enorme e dispêndio de dinheiro, de energia e de pulmão. Então mistura virou, não bastasse todas as ofertas de entrega, o mercado ainda convence que se eu comprei esse aqui, o mais legal mesmo seria ter comprado esse aqui para misturar com esse aqui. E daí eu estou comprando. A gente vive numa sociedade do consumo, né? Quem é que não entendeu isso ainda? E esse mercado nos impulsiona a consumir. Qual é a questão? Se entregar com esses 3 produtos, ou nicotina é um produto de dependência psicológica, a gente considera, psicólogos e psiquiatras, entre os piores. Nicotina, a pessoa 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos depois, passa por alguém que está fumando na rua e faz assim, vou tentar me aguentar. Nicotina tem um gatilho psicológico brutal. E quem já foi fumante sabe disso. Eu escuto isso, mas nicotina realmente é uma substância muito complicada. Se isso aqui estiver presente, qualquer uma das 3 estiver presente na essência, qual é a chance daquele cliente voltar a comprar? Enorme. Então, que garantia vocês podem ter que quando a gente filtra ali e diz assim, eu quero sem nicotina, que garantia vocês podem ter de que isso está sem nicotina? Acredite se quiser, como dizia lá um programa antigo. Porque é muito mais inteligente da parte do fabricante entregar com nicotina, com THC, com CBD. Por quê? Porque daí eu vou comprar de novo. E quem é que fiscaliza esses produtos? Ninguém, porque é ilícita. Ninguém fiscaliza. A Anvisa nem olha para isso. A Anvisa diz que não tem que entrar no Brasil. A Anvisa não vai recolher todos esses potinhos e ficar estudando um por um o que tem que fazer. Avisar, alertar. E é isso que a gente está começando a fazer. Desde abril, então, a lógica é vamos esparramar essa ideia e mostrar para quem usa o que tem por trás disso. Só que, gente, não adianta, eu não sei em quantas pessoas a gente está aqui. Não adianta eu estar aqui e falar para vocês escutarem e calarem a boca e não passarem adiante.
Então, assim, a minha proposta é: façam um telefone sem fio disso. Se vocês vão conseguir lembrar de tudo, se vocês vão conseguir repassar tudo, cheguem em casa e comentem: bah, sabe que foi uma mulher lá e falou sobre tal e tal coisa. Repassem isso. A maior parte das pessoas não sabe disso. Como é que eu estou no tempo? Mais uns 10 minutos? Isso é, na melhor das hipóteses, desculpa em inglês, mas eu achei a imagem melhor para trazer para vocês. Na melhor das hipóteses, isso é o que tem dentro de uma essência. Um pouco de álcool, um pouco de água, um pouco de saborizante, um pouco de realçador de sabor, glicerina vegetal. Você sabe, glicerina vegetal está presente em condicionador, em shampoo, em muito creme, hidratante. Glicerina vegetal a gente compra na farmácia. É viscoso, é uma substância resinosa, viscosa de origem vegetal. Se usa como um princípio hidratante, ele tampona. Então, se eu estou com a pele desidratada, eu passo aquilo, ele tampona e não deixa a água escapar. E aquilo gruda na minha pele. A gente tem um problema que quando a gente lê vegetal, a gente pensa assim: ah, não, mas vegetal é melhor do que animal, é melhor do que química de origem vegetal. Mentira! Tem um monte de coisa vegetal aí que é muito ruim. Glicerina na pele é ótimo, gente. No pulmão não funciona. E propileno glicol. Propileno glicol é um tipo de álcool, é um álcool que se usa em quase... Se vocês pegarem shampoo, condicionador, creme, filtro solar, vai estar tudo escrito ali, propileno glicol. Ele é um álcool que dilui qualquer coisa. Coisas que não são diluíveis em água, em álcool normal, o propileno glicol dá um jeito de diluir e homogeneizar. É uma substância química muito eficiente. De novo, né? Ela não é um alimento, ela não é para botar para dentro, ela é para superfície da pele e cabelo. Então, na melhor das hipóteses, é isso que tem. O que mais tem, o que mais o produtor, uma empresinha ou uma empresona lá na China, está botando dentro da essência, vocês não fazem a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. E pensem, a gente imagina uma empresa que produz essas coisas, elas são fabriquetas algumas vezes. O mundo do energético, que eu conheço bem, tem fabriquetas aqui em Viamão que criam um rótulo, vendem, põem, inclusive algumas substâncias que não são só cafeína e taurina, e vendem esse produto. Às vezes são umas empresas muito ruins, sujas, sem norma sanitária nenhuma. Bom, estou vendendo para o Ocidente, bom, estou vendendo para a China. Se morrer, morreu. Se não der certo, não deu. Essa é a lógica. Tá, e o que o azeite de oliva tem a ver com isso? Azeite de oliva, eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Eu acho essa imagem bonita, assim. Azeite de oliva, todas as pesquisas nos últimos vários anos têm só provado que isso aqui é ótimo. Ácidos graxos essenciais de altíssima qualidade. Isso aqui é tudo de bom. Quem é que cozinha aqui e já ouviu falar que quando a gente esquenta o azeite de oliva, a gente estraga ele? Quem é que já ouviu isso? Azeite de oliva é uma coisa que a gente rega em cima do prato, rega em cima de uma salada e tá ok. Se a gente esquentar ele e fritar um ovo, estragou o azeite de oliva. Estragou. Isso só para dizer para vocês. Se a gente pegar azeite de oliva, que é consenso no mundo de que é um óleo top, e esquentar, e inalar, e botar para dentro do pulmão da gente, pela boca, vai dar certo. Se na frigideira para fritar um ovo já não dá certo, por que a gente acha que esquentando e botando para dentro do pulmão vai dar certo? E outra coisa que eu quero perguntar para vocês aqui. Quem aqui na vida não se engasgou com uma gotinha da própria saliva? Levanta a mão que eu quero conhecer essa pessoa. Quem conversando não se engasgou com uma gotinha que entra errado? O que acontece? A gente tosse pra burro, né? A gente tosse, dá aquele desconforto. Às vezes é uma sensação, estou almoçando, engoli rápido uma coisa e dá aquele mal-estar horrível e a gente tosse até se recuperar e recobrar o fôlego. O que o corpo disse com isso? O que vocês acham que essa resposta fisiológica, automática, natural,
quer dizer? É o pulmão berrando para vocês. Aqui só entra ar. É isso que o pulmão está dizendo. Com uma gota de saliva que está dentro da boca da gente. Então, assim, já se sabe que as emissões são prejudiciais para quem fuma e para quem está do lado. Isso já está. A coisa do fumante passivo já está selada para o vaporizador, tá? A concentração fica aumentada em ambiente fechado. Tem centenas de ingredientes químicos, a maioria ainda não foi identificada. As universidades americanas estão pesquisando isso. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui do Brasil, listou uma série de substâncias que estão presentes na maioria das essências, que são carcinógenas ou carcinogênicas, inclusive o diacetil, que é super comprovado que faz dano pulmonar certo. Isso está em qualquer essênciazinha que a gente compra, independente do sabor. Os Estados Unidos, em 2019, abriu uma investigação de emergência porque começou a aparecer jovem com dano sério no pulmão e não se sabia o que fazer. Era uma condição respiratória aguda muito grave, incapacitante, com uma série de sintomas e ninguém entendia o que era. O CDC americano, então, que é uma espécie de Ministério da Saúde americano, disse, não, tem que parar, investigar tudo e entender o que está acontecendo. Então, se definiu essa doença, isso já é uma doença, EVALI, que seria alguma coisa como dano pulmonar associado a produtos como e-cigarette ou vaporizadores. Isso já está sabido, estudado, entendido, a gente já passou dessa fase. Deixa eu voltar aqui antes. Alguma pergunta sobre vaporizadores? Alguma coisa que vocês tenham ficado pensando do que eu falei, que vocês queiram perguntar, que não ficou claro antes da gente passar? Que eu quero só dar uma notinha de mais 2 coisas. Não? Diga. Ai, que bom! Obrigada! Então, primeiramente, muito obrigado, né, por estar aqui falando com a gente sobre isso. É um tema que ele está em voga, mas, ao mesmo tempo, não diz respeito só ao direito, diz respeito à questão de saúde, que acho que, enfim, vai além, né, da academia. Mas, indo um pouco mais para essa parte acadêmica, enfim, a gente tem uma compreensão dos malefícios, a gente procura, né, esclarecer um pouco mais sobre o tema, mas isso não deixa de trazer uma certa responsabilidade para as empresas que estão fazendo isso. E essa parte eu ainda, enfim, eu li um pouco sobre isso, mas ainda está um pouquinho obscuro de entender como isso funcionaria, porque tanto a questão, né, dos prejuízos à saúde, quanto a questão da propaganda, né, da parte que, enfim, seria consumerista, a propaganda, entre aspas, enganosa, de que traria um benefício para aqueles que estão querendo largar o tabaco convencional. Toda essa questão, no meu entendimento, tem de trazer uma responsabilidade, né, para as empresas que comercializam os dispositivos eletrônicos de fumar, os DEFs, né? E eu não sei se isso já está um pouco estabelecido, se tem algum, enfim, talvez traçar algum parâmetro com as empresas que comercializam os energéticos, não sei se isso existe. Vamos começar pelo finzinho da tua... Obrigada pela tua pergunta. Ótimo para a gente pensar algumas coisas. Vou começar pelo fim, tá? Vamos traçar um paralelo em relação à indústria dos energéticos. Qual é a grande coisa da indústria dos energéticos? Paga imposto, a gente sabe onde fica, tem endereço. A Red Bull é da Áustria, está lá há um tempão, tem sede no Brasil. A Red Bull é uma esperta, eles estão comprando time de futebol pelo mundo, eles têm um fundo de pesquisa. Eles criaram um instituto de pesquisa que o Brasil já tem em vários países, os principais consumidores de bebida energética. Eles criaram institutos de pesquisa para patrocinar pesquisas que vão dizer o quê, gente? Que é bacana. Que taurina, uau! Então, assim, começando, qual é a dificuldade para responder a tua pergunta? Quando é uma substância que está ali, autorizada, permitida, como no caso do energético, que é um império, mas que ele tem um órgão de regulação, e daí a gente está falando de energético, que a pior substância dentro do energético é cafeína.
Cafeína é uma droga lícita, a gente sabe de uma série de benefícios, é uma substância estimulante, bacana, age no sistema nervoso central e se a gente usar de um jeito adequado, é muito legal. Muito legal. Se usar cronicamente, usar demais, e o demais depende de uma pessoa para outra por causa da tolerância. Eu tenho uma tolerância, cada um de vocês aqui tem outra. Cafeína em excesso é profundamente ansiogênico. Se eu tomo 4, 5 cafezinhos por dia ao longo da vida, eu vou ter um padrão de funcionamento da minha personalidade muito mais ansioso. A gente tem falado que a geração de vocês é a geração mais ansiosa da história da humanidade. É uma geração que a gente vê no consultório, a gente vê com as famílias, com amigos, com filhos de amigos. Vocês são, e não cada um de vocês, mas como geração, vocês são a geração mais ansiosa da história até aqui. Vamos culpar a cafeína? Não, mas assim, o Nescau, que todo mundo toma desde criancinha, tem cafeína. Tem cafeína porque a teobromina está presente no cacau, ela é um estimulante igual à cafeína. E tem cafeína junto no cacau. O chocolate que a gente come, outras coisas que a gente ingere desde sempre e aos rodos, desde a infância, tem cafeína. Então, a gente chega na adolescência tolerante à cafeína. Então, começa a tomar um expresso. Eu fui tomar expresso com 20 e poucos anos e achava forte para burro e aquilo me acelerava. Erva uruguaia, quando eu tomei o primeiro chimarrão de erva uruguaia, eu escutava meu coração. Isso aos 20 e poucos anos. O que acontece? A geração de vocês tem tolerância porque está exposta à cafeína desde muito cedo. Então, os índices de vocês de consumo de cafeína são mais altos que os meus quando eu tinha a idade de vocês. O que acontece? A longo prazo, com uso crônico, a gente sabe que a cafeína é ansiogênico e faz um padrão de ansiedade permanente. Diga. Já termino de te responder. Não, eu fiquei pensando no que o colega falou. Em que pese tenha todos esses regulamentos acerca do cigarro eletrônico, eu fico pensando se não vai ser só uma forma de tu acabar criminalizando, que nem a maconha, e que não surte efeito social nenhum, porque as pessoas continuam usando, e a gente sabe muito bem qual é o público que acaba sendo penalizado. Eu acho que é muito mais produtivo tu investir em propagandas que nem fizeram no cigarro para tu explicar os malefícios e tentar tirar esse peso de tu ter uma estética assim que chame a atenção de crianças e adolescentes. Os meus dindos, eles moram no Canadá e lá muitas coisas são legais, só que eles restringem os lugares que tu pode usar. Por exemplo, tu não pode usar em lugares públicos e o mesmo se aplica à bebida alcoólica também. Eu acho que é uma forma muito mais produtiva de tu lidar com isso, uma questão de saúde pública também, porque tu colocando esse peso, por exemplo, também na tributação, tu acaba desonerando o sistema único de saúde, que as pessoas usam, muitas vezes sem saber dos riscos, e acabam onerando outros sistemas também, né? Super concordo contigo. Obrigada. O que acontece? A gente já entendeu que, diferente do... só terminando de responder a tua pergunta e depois eu já engato com o que tu está trazendo, que acho que é importante também a gente falar. Qual é o problema de fiscalizar a comercialização? O site se chama hoje e-cigarette, com 2 T's. E daí o Ministério Público, chato, vai lá e acaba com o barato. E daí eu ponho e-cigarette com um T só. Depois eu ponho um e-cigarette com @. E eu mudo de site, crio um site novo de um dia para o outro. Esse mundo da internet é infindável e a gente não consegue atacar. Esse é um problema de enfrentamento dessas coisas. Por isso que, e daí, voltando ao que tu está trazendo, assim... sim, a gente sabe que o melhor caminho é a informação, o melhor caminho é criar dificuldades para o usuário, para que isso comece a ser menos fácil de adquirir, menos fácil de... Bom, se eu comprei do site que era com 2 T's, no mês seguinte aquele site não existe mais, vou ter que buscar outro. Então eu não fidelizo o cliente num site, eu vou criando um conjunto de dificuldades para quem está ali usando. Esse é um caminho. Informação é um excelente caminho. Sim, se a gente tributa e regulariza, a questão é que a gente não pode regularizar uma coisa como essa, porque aqui tem nicotina e derivados de maconha, de cannabis. Então não dá para regularizar. Porque se principalmente nicotina é lícita, acima de 18 anos, gente. Isso aqui é uma apresentação que com 12 anos às vezes dá vontade de usar. Então aqui a gente tem uma série de problemas.
Aqui pode ter um componente, uma substância psicoativa ilícita, pode ter outra lícita depois dos 18 anos, e pode ter um monte de outras substâncias que já estão aqui para fidelizar o usuário e que a gente nem sonha e que eu aposto que são ilícitas. Aposto. Tem muita coisa dentro dessas garrafinhas tão bonitinhas e coloridas. Obrigada. Aqui, quem já não viu isso aqui, chegou no Brasil faz uns 4 anos, eu acho. Se chama Hard Seltzer. É uma água com gás, muitas vezes, com álcool. Então, a gente olha assim, ela não tem cara, parece um refrigerante, né? Tem uma carinha de refrigerante, toda coloridinha, toda animadinha. É álcool, é álcool. É álcool que pega no bafômetro, é álcool que se eu usar uma dessas todo dia, às 10 da manhã, no intervalo da faculdade, não vai dar certo. Dá certo no primeiro intervalo, no segundo, no terceiro, no 10º intervalo. A longo prazo não dá certo. Isso é álcool. E energéticos, né? Que daí eu comecei falando, eu termino aqui. Tem taurina, que é só uma das substâncias, tem cafeína em grande quantidade. Quem consegue tomar 4 a 5, dependendo da cafeteria, quem aqui consegue tomar de guti-guti, pá, 4 ristretos, 4 expressos? Quem faz isso aqui? Um atrás do outro. Ninguém, né? Ninguém. A gente não consegue. Por quê? Porque é amargo, e isso é uma característica das xantinas. A cafeína é uma xantina, as xantinas são sempre amargas. A erva de chimarrão, o cacau 100%, o cacau mesmo, o chocolate 100%, cacau, é muito amargo. Isso faz com que a gente coma um pouquinho e pare. O que tem os energéticos? Uma carga estúpida de açúcar ou de outros edulcorantes, porque tem energético light também, para conseguir entregar mais ou menos 4 xícaras de cafezinho, 4 expressos. É uma estupidez para o coração. É uma estupidez para o coração. Ninguém faz isso com café. Pá! E o café é quente, né? Vocês já notaram que a maioria das xantinas é entregue quente? O chocolate começou na Europa, quando saiu daqui dos maias, era uma bebida quente, amarga e quente, assim, para tomar nas cafeterias, era bacana. O café expresso. Agora que a gente tem as coisas mais modernas, assim, envolvendo bebidas frias, o chimarrão. Por quê? Porque a xantina é quente, a gente toma ela extrai com o calor e a gente coloca para dentro mais vagarosamente. Isso é um princípio de absorção e é um princípio para o coração aguentar e para o sistema nervoso central ir absorvendo a substância psicoativa. O que a gente faz com esse negócio aqui? Pá. Vocês imaginem uma PET, tem PET de 3 litros de energético sendo produzida. Uma PET de 3 litros é uma estupidez de cafeína. A taurina, só para que vocês saibam, tem essa coisa assim de taurina, de touro, e bom, é toda a brincadeira do Red Bull, mas a taurina, a farmacociência ainda não descobriu para que serve. Ela é um aminoácido que se acredita que possa potencializar o efeito da cafeína e abrir alguns receptores da cafeína, mas a gente nem entendeu ainda bem ao certo para que serve. E todo mundo usa. E a gente naturaliza isso. Está do lado dos refrigerantes no corredor, tem para vender em qualquer lugar e se toma como se fosse isotônico. Se toma como se fosse suco de uva. Só que não é. Recompensa. Sempre pensei nisso em substância. O que eu estou querendo? Se eu estou fumando esse vape, ou se eu estou bebendo esse copo de vinho quando eu chego em casa, o que eu quero? O que eu estou buscando com isso? A gente está buscando normalmente esse estado aqui, e às vezes a gente está buscando apagar esses outros. E eu gosto sempre de dizer, isso aqui é emoção humana simples. A gente foi programado e a gente chegou aqui como espécie para viver isso aqui. A gente tem que sentir isso aqui. Tem coisas daqui que não são nada boas de sentir. Tirando a alegria, o resto é uma droga. Só que e isso é emoção humana simples. E sabe qual é o problema da humanidade hoje? A gente não está querendo viver, sentir o que a gente foi super programado para sentir. E é por isso que a gente está adoecendo mentalmente a cada dia que passa. Quais são outras substâncias psicoativas? E já estou terminando. Chutem. Quais são outras ações psicoativas? Chutem. Tem várias coisas que ativam o sistema nervoso central e nos dão barato. Eu trouxe algumas. Atividade física dá barato, todo mundo sabe, essa é velha, né? Socialização, interação humana simples, de qualidade, nem que seja aquela conversa jogada fora no elevador, que tu olha no olho da pessoa, isso dá barato. Contato com a natureza.
PET, não a troco de nada. Vocês lembram que a pandemia foi, historicamente, a época que mais se adotou bichinho. Porque a gente estava trancado em casa e ansioso, o mundo ia acabar, e um bicho, se eu abraçasse, funcionava. Por quê? Porque amar um bicho, que a gente é nosso, que a gente trata com carinho, dá barato. Dá estado psicológico alterado, relacionado àquela figurinha que estava aqui, da alegria, da felicidade, da paz, do contentamento. Música é um importante alterador de estado mental. Se a gente escuta a música do Rambo, lá do rock, subindo a escadaria, dá um barato. Se a gente escuta outra música, dá outro. Música é um potente, tem uma potente ação sobre o sistema nervoso central. Meditação, não precisa sentar assim, meditar, não precisa fazer nada disso. É só parar um pouquinho e respirar. Isso tudo é psicoativo e a gente não usa. E é fácil, é barato, de graça ao alcance da mão. E a gente usa pouco ou usa mal ou não usa. E aqui, algumas... Gente, eu sou... aqui é uma universidade privada, mas a gente, na área da saúde, tem uns preciosismos com indicar instituições privadas. Então, eu trouxe algumas referências que são públicas, de uso geral. Aqui, 2 referências psiquiátricas. Existe CAPS-AD, que são os CAPs dentro do sistema de saúde que são relacionados a álcool e drogas, se chama CAPS-AD. As emergências são as referências. E eu trouxe aqui, que fico bem à vontade de fazer essa referência, os atendimentos das clínicas escolas das universidades. O da PUC, da URGS, da Ritter, do IPA fechou, era um bom atendimento também. Existem muitos outros. Às vezes ajuda a gente buscar ajuda de alguém que possa nos acompanhar a pensar essas coisas. Muito obrigada, estourei meu tempo. Bom, pessoal, agradecendo a generosidade da doutora Ana Paula, que compartilhou conosco esses importantes achados, né? A ideia é justamente essa. A ideia da FMP é justamente essa. O que a gente quer trazer? O nosso pessoal do NAP e da coordenação, da assessoria acadêmica, entendeu por desenvolver esse tipo de debate para que, primeiro, nós nos apropriemos de conhecimento a respeito dessa matéria. Esse é o primeiro passo que nós estamos dando para tentar conscientizar a nossa comunidade acadêmica de que nós temos um problema e de que aquelas pessoas que estão fazendo uso desse tipo de dispositivo estão com algum tipo de problema e que nós devemos amparar, que nós devemos auxiliar. Então, o que a gente quer é o seguinte: se eu estou com algum tipo de problema com esses agentes psicoativos, pode procurar a assessoria, pode procurar a coordenação, pode procurar a direção, que nós vamos tentar amparar de algum modo. Esse é o primeiro passo. Se eu conheço alguém que está com esse problema, eu também posso procurar a assessoria, a coordenação, a direção, que nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para amparar. É exatamente nessa linha que nós gostaríamos de trabalhar. Mas, num segundo momento, nós queremos informar a todos que, como bem disse a professora Ana Paula, esses dispositivos são ilícitos. Se são ilícitos porque são proibidos. São proibidos porque são ruins. Não são ruins porque são proibidos. Eles são proibidos porque eles fazem mal à nossa saúde e fazem mal à saúde das pessoas que nos cercam. Então, a FMP, como uma faculdade de direito e especialmente uma instituição que segue a visão e os princípios do Ministério Público, não pode tolerar esse tipo de uso nos seus espaços. Portanto, mais uma vez eu quero informar, isso é proibido. E se alguém for surpreendido utilizando esse tipo de dispositivo,
em qualquer espaço da FMP estará sujeito, sim. Estará sujeito, sim, aos procedimentos administrativos disciplinares que o nosso regulamento da faculdade prevê. Tá? Nós temos câmeras espalhadas por todos os lugares. Se alguém for surpreendido nessa condição, no primeiro momento nós vamos orientar, sem dúvida. No primeiro momento nós vamos orientar, olha, é uma pessoa que deve ter alguma dificuldade. Eu sei muito bem da dificuldade que é se livrar da nicotina, porque eu me livrei da nicotina. Tá? Eu conheço bem a dificuldade de... Eu comecei a fumar na adolescência e fumei durante uns 20 anos, mais ou menos. E levei 10 anos para me livrar da nicotina. Né? Mas é possível. É difícil? Sim. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Tá? É quase tão difícil quanto adquirir o hábito da nicotina. Tá? Mas é possível. E, especialmente, além de possível, é necessário. É necessário que a gente se livre deste tipo de conduta. Então, se alguém for surpreendido aqui na faculdade utilizando qualquer tipo de dispositivo ou de substância ilícita, num primeiro momento, se isso for possível, nós vamos chamar para uma conversa, vamos tentar orientar, vamos botar os nossos serviços à disposição desse nosso aluno, desse nosso membro da nossa comunidade acadêmica. Agora, se isso não for suficiente, no segundo momento nós não teremos alternativa. Nós teremos de utilizar as alternativas regulamentares que as regras da instituição prevêem. Né? Então, a ideia é assim, vamos formar uma comunidade para que todos nós nos protejamos desse tipo de comportamento que é prejudicial a todos nós. É essa reflexão que eu proponho, é esse o tipo de... Inclusive, nós já temos até ideias. Né? Por exemplo, o Zanus deu uma ideia aqui que nós vamos estudar com a coordenação. Troque seu vaporizador por horas complementares. Né? Então, a gente vai estudar isso acho que já é uma troca válida. Né? Troque seu vaporizador por horas complementares. Exatamente, é bem estimulante. Todo mundo tem problema com horas complementares, né? Vamos fazer uma boa ação aí. Eu não sei se a Prof. Josi quer dizer alguma coisa, mas, de todo modo, a gente percebe assim, o interesse de vocês pelo assunto. Nós queremos agradecer também a participação de todos aqui, dos professores que liberaram seus alunos para vir para cá. Estava ali também o professor Mauro, o outro, quer dizer, o Zanuzzi se atrapalhou para falar o meu nome, que é Silva de Souza. Pensa bem, eu quero ver ele dizer o nome do outro Mauro sem se atrapalhar, né? Que é bem mais nobre do que o meu. Mas a professora Raquel, a professora Renata, a professora Betânia, o professor Lucas, né? É exatamente esse espírito de comunidade, esse espírito de fraternidade que nós temos que cultuar aqui para que nós mesmos resolvamos os nossos problemas. Nós não podemos terceirizar os nossos problemas sempre. Nós temos que tentar achar uma alternativa de que a gente resolva e ache uma alternativa viável para esses problemas que se apresentam para nós. É isso que a nossa assessoria acadêmica e coordenação tiveram a ideia, é isso que a gente propõe aqui, e agradecemos muito, a professora Suyara também, que estava ali o tempo todo, agradecemos muito a todos vocês que se dispuseram a estar aqui e refletir sobre coisas tão importantes para o nosso dia a dia e para o nosso presente, para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Assim a gente encerra esta edição do FMPcast gravada ao vivo aqui. Muito obrigado e até a próxima edição.